Enquanto muitas crianças por aí não conseguem abrir uma lata de feijão sozinha, temos a Anaísa Watterson, que é uma personagem muito inteligente e esperta e ainda por cima muito forte. Ela é uma criança muito esperta que consegue fazer muita coisa comparado aos seus irmãos. E apesar das intrigas, ela ama eles, só que nem sempre foi assim. Porque tem momentos que mostraram que a Anaís não gostava tanto deles. E até tinha alguns comportamentos que faziam a gente pensar que ela se tornaria uma pessoa ruim. Só que felizmente isso acabou não acontecendo. Então hoje eu quero falar de alguns momentos que mostram que a Anaís é assustadora para sua idade. Então vamos começar com o primeiro episódio da sexta temporada chamado A Rival. Que nesse episódio, digamos que a Anaís não ia muito com a cara do Gumbo e do Darwin assim que ela nasceu, e acabou causando um verdadeiro terror. Mas é aquilo, se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa com um flashback de 4 anos atrás, onde a família Watson estava desesperada indo pro hospital. E a Nicole estava sentindo muita contração, e isso era porque ela estava prestes a ter a Anaís. E ser mãe com certeza não é uma coisa fácil. Tanto que a Nicole, ela estava surtando ali pela situação. Eu vou te mostrar simpatia! Mas enquanto isso, tanto o Gumbo quanto o Darwin, eles estavam pensando como que seria sua irmãzinha. E uma coisa que eu achei bem engraçada é que eles acabaram pensando que isso ajudaria eles a brincarem de cavaleiros e princesas. Só que eles não pensaram que a irmã deles que seria a princesa, e sim eles. Bem a cara do Gumbo e do Darwin pensarem isso. E não foi só isso que fez eles pensarem como seria legal ter uma irmã. Eles também poderiam proteger elas de valentões, ou até que a Anaís falaria bem deles para as amigas. Só que claro, isso não daria certo porque eles são bem mais velhos e elas seriam muito mais novas. Mas pelo menos elas retribuiriam o favor quando fossem mais velhas. Mas felizmente eles chegaram no hospital, que eu achei até que bem rápido, e a Anaís finalmente nasceu. Força! Meus parabéns! Só que depois que a Anaís nasceu, não demorou muito pra Nicole pegar no sono porque estava muito exausta. E é então que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque a Anaís ela parecia meiga e inocente. Só que logo em seguida acabou mostrando que ela não tá afim de fazer amizade com eles. E depois que o Gumbo e o Darwin chegaram em casa, eles ficaram até pensando se não viram coisas. Naquele momento que eles olharam pra Anaís, ela tava fazendo uma cara bem suspeita. Até porque eles não acreditam que uma criança inocente faria uma coisa dessas de propósito. E o pior de tudo é que quando eles chegaram em casa, tava passando um programa animal, que alguns animais nascem assustadores na vida real. E isso pode até ter influenciado um pouco na opinião deles. Olha esses bebês de tubarão se devorando antes mesmo de nascerem. Só que mesmo eles vendo aquilo, eles não acreditam que a Anaís é uma garota ruim, e que talvez ela só tivesse assustada. Então em uma tentativa de tentar tranquilizar a Anaís, eles vão até o quarto dela para tentar tranquilizar a Anaís achando que era isso. Só que quando eles chegam lá, viram ela fazendo um desenho. E tava o Gumbo e o Darwin, mas quando elas perguntam onde que eles estavam, eles acabaram percebendo que ela tem uma mente perversa para sua idade. Ah, nós somos as flores? Ah, tá. E foi então que tanto o Gumbo quanto o Darwin chamaram a Anaís para brincar de esconde-esconde. Só que cada vez mais ela estava mostrando que não brinca quando o assunto é aterrorizar o Gumbo e o Darwin. Porque eles fecham os olhos para dar tempo da Anaís se esconder, mas é então que isso acabou acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Pronto, não, aí vamos nós. Do nada eles pararam no meio da avenida e não sabemos como que eles pararam ali. Só podemos presumir que a Anaís é muito forte e silenciosa, porque ela colocou eles ali que eles nem perceberam. E essa parte eu achei ela bem engraçada porque por um momento, como o Gumbo e o Darwin pensaram que iriam morrer, a uma do Darwin, por exemplo, ela já estava indo pro céu, só que a do Gumbo não foi e ele acabou fazendo essa piada. Onde você vai? Isso foi sinistro. Ah, olha, pelo menos a sua alma tava subindo. Pode só ser que o Gumbo deu a entender que ele não ia morrer naquela hora, mas deu a entender que o Gumbo tava querendo dizer que ele ia pra um lugar ruim, sabe? Mas teve um momento que a Anaís acaba indo um pouco longe demais, na minha opinião, porque mesmo sendo uma criança, a gente tem que levar em consideração que ela é uma recém-nascida, então não era pra ela ter tanta malícia pra isso, entende? Mas ela acabou tendo uma ideia que ela rasgou o urso e quebrou um monte de brinquedo, e ao mesmo tempo, tanto o Gumbo quanto o Darwin estavam irritados pelo que ela tava fazendo. Ela ainda escreveu no berço dela que ninguém amava ela, assinado Gumbo e Darwin, como se estivesse dando a entender que o Gumbo e o Darwin fizeram tudo aquilo. E pra piorar a situação, ela ainda se bateu pra conseguir chorar. E tudo isso era pra fazer o Ricardo e a Nicole chegarem e começarem a pensar que foi o Gumbo e o Darwin que fizeram aquilo. É uma armadilha.
Mas eles chegaram até a conversar com os pais deles pra ver se eles doavam a Anaís. E eles não contavam do motivo do porquê que eles queriam isso. Então tá fazendo parecer que é só ciúme, sabe? E a Nicole até tentou conversar com o Gumby e o Davy pra falar pra eles não ficarem com ciúmes, porque mesmo que tenha uma bebê nova na casa, isso não quer dizer que ela ame menos eles, sabe? Então Nicole acabou abraçando eles e meio que fizeram as pazes, pra eles não ficarem achando que ficaram de lado só porque a Anaís nasceu. Mas quem não gostou de ver isso acontecendo foi a própria Anaís. Ela sim, realmente estava com ciúmes. Agora é guerra. Guerra não determina quem está certo. Então depois que eles conversaram com os pais, eles foram convencidos e tentaram falar com a Anaís de novo. Eles ficaram ali tentando fazer a Anaís rir do jeito bobalhão deles. Vamos tentar uma careta mais engraçada. Cadê o bebê? O engraçado é a cara que a Anaís tá fazendo, porque ela não tá nem um pouco interessada. E como na verdade aquilo tava irritando ela, e a Anaís acabou fazendo algo pra eles pararem. E o pior é que depois disso, ela começou a aprontar com eles, tipo trancando o Darwin no aquário dele, esquentando a água do Gumball ao ponto de borbulhar pra ele se queimar. Até colocou explosivo nos brinquedos. Ela não tava pra brincadeira. Inclusive, tava muito séria em querer atrapalhar os dois. O Gumball já tava com crise de ansiedade com tudo que tava acontecendo, porque a Anaís tava tentando ferrar eles o tempo todo. Só que tem um pequeno detalhe que eles não lembraram, porque a Anaís, apesar de tudo, ela ainda é uma criança. Dá pra tentar ganhar em cima da esperteza dela. Então foi quando tanto o Gumball quanto o Darwin pensaram em uma forma de se vingar. Então eles atraíram a Anaís pra uma caixa, só que eles foram burros porque a caixa estava aberta. E eles levaram a caixa sem ela e deixaram no meio da rua. E quem acabou aparecendo pra buscar aquilo foi o lixeiro. Ou seja, o tempo todo eles estão achando que a Anaís está dentro da caixa. Aquilo é horrível! Enquanto na verdade ela não tava. Então eles saíram que nem louco correndo atrás da caixa pra tentar salvar ela, e eles tinham que recuperar a caixa antes que ela fosse pra reciclagem, porque eles continuam achando que ela tá dentro da caixa. No fim eles passam por um sufoco tentando salvar a Anaís, pensando que ela tá lá dentro. Só que depois que eles passaram por muito sufoco e quase foram triturados, eles conseguem pegar a caixa, só que ela não tava lá dentro. Então eles acabaram pensando que ela ficou pra trás. Então ficaram desesperados tentando achar ela. Então a Anaís acabou se aproveitando da oportunidade e tentou empurrar eles no lixo. Claro, ela não tem forças pra isso, mas ela chegou a tentar. Mas como o Gumball e o Darwin estavam animados em querer ver ela, eles acabaram abraçando a Anaís de felicidade. No início ela não gostou muito do que eles estavam fazendo, mas logo ela acabou aceitando o abraço dos dois. E com isso ela acabou percebendo que eles não são pessoas ruins. Essa parte ela foi até bonitinha, porque a primeira palavra que a Anaís estava tentando falar era o nome do Gumball. Só que tem um pequeno problema, porque ela tenta falar o nome do Gumball para denunciar ele. Ela tenta dizer que eles estão naquele lugar por causa do Gumball. Gumball, foi ele! E por mais que a Anaís tenha falado que foi o Gumball, eu não acho que ela fez isso na intenção de tentar dizer pra Nicole que ele fez algo ruim, igual naquele momento que ela tentou incriminar tanto o Gumball quanto o Darwin, porque dessa vez era um pouco diferente, porque ela já tinha aceitado eles como irmãos, tanto que a primeira coisa que ela fez quando se deu bem com o Gumball foi tentar falar o nome dele, e ao contrário de antes, ela não fez aquela cara de malvada. Então realmente eu acho que não foi na mesma intenção, mas eu achei engraçado que a Nicole, ela não se deu conta que a Anaís deu as primeiras palavras. Acho que ela tava brava demais pra conseguir notar isso naquele momento. Mas agora vamos para um outro momento que eu também acho que a Anaís é assustadora, que foi quando ela montou um plano para conseguir ver o seu programa favorito. Mas relaxa que daqui a pouco eu vou falar melhor um pouco sobre isso. E se você tá assistindo até aqui, eu acho que você tá gostando do vídeo. Então deixe sua inscrição para não perder os próximos vídeos, beleza? Dessa vez começa pela manhã na casa dos Watterson, onde todo mundo estava animado para ver alguma coisa na TV. O Gumball e o Darwin, por exemplo, eles queriam ver um programa de TV que exibia uma foto deles quando eram pequenos. Quer dizer, pequenos eles são, né? Mas quando eram menores ainda. Que era um programa chamado Qual é o Mascote Mais Fofo? Então os dois estavam bem empolgados porque iriam aparecer na televisão. E a Nicole, ela queria ver um programa de TV que se ela respondesse uma pergunta corretamente, ela poderia ganhar um micro-ondas novinho em folha. Isso porque basicamente o que ela tinha já estava bem zoado. Qual é o problema do micro-ondas? Faz sentido. E a Anaís queria ver o programa da Daisy, né? Que é esse bichinho aí que ele é de algum desenho. Inclusive eu acho ela parecida com a Peppa Pig, eu não sei se é só eu que acho isso. Só que basicamente tem um pequeno problema no plano de todo mundo. Porque basicamente todos esses programas, eles iriam passar às 8 da noite. E por conta disso acabou virando uma disputa pra quem pega o controle primeiro. Porque quem pegasse teria o direito de ver o que queria. Ganha quem pegar o controle remoto primeiro.
Só que quando eles se apressam e vão até o sofá, o Ricardo ele já estava guardando o caixão desde a noite anterior porque ele não queria dar o controle. E como vocês sabem, o Ricardo ele é bem preguiçoso, então isso foi moleza. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo dedicado só ao Ricardo. Então se você gosta de Gumball, se inscreve logo aí pra não perder. O lance é que o Ricardo, ele não queria perder o último episódio de uma novela mexicana que ele assiste. Basicamente o cara é noveleiro. E por conta disso, né, era mais um concorrente pra TV. E só pra garantir que ninguém vai trocar de canal, eu escondi o controle! E prestem atenção aqui nessa parte porque basicamente foi aqui que os planos da Anaís começou. E esse lado meio maléfica dela, né, entrou em ação. Porque todo mundo queria o controle e ninguém queria deixar ela ver o desenho. Então ela vai pro quarto dando uma indireta que se ela tivesse o próprio controle, ela poderia usar a TV e assistir, né, o que ela bem entendesse. E isso que a Anaís falou acabou dando uma ideia pra Nicole. Então basicamente ela disse que não tava mais se importando com a TV e foi fazer umas compras no mercado. Só que na verdade ela tava indo comprar outro controle remoto. Então na teoria a briga pelo controle só tava entre esses três. E essa parte ela é engraçada porque na teoria era só mudar o canal na própria TV. Só que por conta da modernidade, eles não queriam fazer isso. Parece algo inacreditável de se fazer hoje em dia, saca? E essa parte, inclusive, ela serve até como crítica, que nós já se acostumamos tanto com a modernidade e com o que ela nos propõe, que a gente não quer mais voltar à vida de antes, tá ligado? E essa parte do episódio, ele passa uma visão muito legal sobre isso. Mas voltando ao assunto, né? O Gumball, ele até tentou mudar na televisão, só que pra ele era como se fosse ir pra outro universo, porque ele simplesmente não tava conseguindo fazer isso, saca? Então como o plano do Gumball acabou sendo arruinado de mudar o canal na própria TV, como ele tinha ficado mal, né, o Darwin resolveu oferecer pra ele um chocolate, que isso acabou chamando a atenção do Ricardo, que ele tava ali até dormindo. Toma isso. Você vai se sentir melhor. Esse barulho é de chocolate! O cara é tão bom de boca que ele reconheceu que era um chocolate só pelo fato do Darwin ali quebrar a barra, tá ligado? Isso aqui simplesmente foi doideira. E como isso tinha despertado o interesse do Ricardo, né, ele fez uma proposta. Ele daria o chocolate se ele dissesse onde que tá o controle. Só que apesar do Ricardo falar que não ia dizer, era o chocolate favorito dele. Então por conta disso, né, ele acabou cedendo à pressão. Chega, só me dá o chocolate que eu digo tudo! Só que nesse instante, o telefone toca, que a Anaís vai correndo falando que ela quer atender, e quem liga é a Nicole, e ela pergunta qual era a marca da TV deles. E como a Anaís não queria dizer, a Nicole, ela fez uma ameaça de leve, porque se ela não dissesse, ela ia ficar de castigo por 4 meses. Então por conta disso, não teve jeito, a Anaís acabou falando. Mas lembre-se de cada movimento que ela tá fazendo, porque é crucial pro plot twist final. Só que enquanto isso, né, o Ricardo cedeu à tentação do chocolate, só que ele não falou exatamente onde que tava o controle, ele só deu uma dica barra enigma. O controle está num vale entre 2 montes. O nome começa com B e termina com M 2 vezes. E até aí o Gumball e o Darwin, eles pensaram que tava fácil. Eles foram até uma colina porque eles pensaram que era isso, mas na verdade não tem nada a ver. Foi depois que eles se tocaram que na verdade o controle ele tava na bunda do Ricardo. Espera aí. Boom com 2 M's? Tá debaixo do bumbum dele, né? Só que ele tinha soletrado o bunda errado, que por isso que atrapalhou o enigma, tá ligado? Então por conta disso, né, atrapalhou o raciocínio deles, o que eles até se culpam pela burrada, porque tava muito óbvio. Só que quando eles voltam pra casa e tentam pegar o controle que tava embaixo do Ricardo, só que tem um pequeno problema, porque o controle, ele não tava mais lá. Então se não foi nenhum dos três, o controle só pode estar com uma outra pessoa, que no caso é a Anaís. Então eles foram até ela, né, e o engraçado é que ela tava costurando a Daisy. E cada vez essa atitude dela vai criando um plot pra se montar no final. É aquilo, lembre-se de cada coisa que eu falei que ela tava fazendo. Eles até chegaram a procurar o controle, mas não acharam nada. Que o Gumball, ele até ameaçou cortar a cabeça da Daisy se ela não trouxesse o controle, tá ligado? Diz onde está! Senão a Daisy nunca mais vai ter dor de cabeça na vida. Não, por favor, espera! Então é quando a Anaís viu, né, que tava tendo uma briga gigantesca na família por algo tão bobo, então ela resolveu dar um fim nisso, quebrando supostamente o controle na frente deles. E eu tô falando supostamente porque daqui a pouco eu vou chegar lá. Então pelo que a Anaís fez, o Gumball ia descontar na Daisy de qualquer jeito. Só que aí que a Anaís fala, né, que a Nicole tinha saído pra comprar outro. E como já tava próximo das 20 horas, eles foram atrás da Nicole. Enquanto ficou só a Anaís em casa, e ela ainda falou isso. E você não vem? Eu não ligo mais pra essa televisão inútil. Eu só quero a minha Daisy. Então tudo tava saindo conforme os planos que a Anaís estava planejando. Mas foi quando cortou ali pra Nicole que ela tava saindo da loja, e o Gumball com a rapaziada, eles estavam esperando ela sair dali. Eles estavam ali parecendo os agiotas, tá ligado?
E nessa hora começou uma perseguição para eles tentarem pegar o controle, e a Nicole, ela já tava tudo engatilhado para ela conseguir fugir. Só que o Gumball, ele foi muito esperto porque ele pegou a chave do carro antes que isso acontecesse. Então a Nicole teve que ir a pé mesmo e o Ricardo, ele até conseguiu pegar o controle. Só que a Nicole conseguiu recuperar, né, e teve até uma luta por conta disso. Muito bem coreografada, por sinal. Mas quando a Nicole tava fugindo, ela é certinha demais pra sair do estacionamento sem pagar. E pra completar, o Gumball faz um pequeno terror psicológico. Se você sair sem pagar, vai dar mau exemplo aos seus filhos. Eu não tenho trocado! Então por conta disso, ela não conseguiu pagar o estacionamento. Assim fazendo, ela ri de cara na barricada, tá ligado? Assim fazendo o Gumball alcançar ela e pegar o controle. Mas é então que chegamos na parte crucial pra vocês entenderem porque a Anaís, ela é manipuladora e estrategista, mesmo sendo uma garotinha tão nova. Porque nessa hora chegou o Gumball e o Darwin desesperado pra entrar em casa, porque já tava quase na hora do programa, só que o Ricardo, ele alcançou eles. E a Nicole também tinha chegado pra brigar pelo controle. Só que enquanto tava essa guerra ali pra ver quem que pegava, né, eles apertaram o controle sem querer e acabaram descobrindo que não era um controle de TV, mas sim de portão eletrônico, tá ligado? Mas é então que eles descobrem que foi a Anaís que passou a marca do controle, ou seja, ela deu a marca errada. E foi então que eles só ligaram os pontos, porque basicamente a Anaís armou tudo isso desde o começo. Ela primeiro deu a ideia pra Nicole comprar um controle, e depois que ela ligou pra perguntar a marca, ela deu a marca errada. E além do mais, a Anaís ouviu a charada que o Ricardo deu pro Gumball e pro Darwin. E como ela é muito inteligente, né, ela sacou aquilo de primeira. E o controle que ela tinha quebrado, basicamente não era um controle, e sim uma calculadora. Então o verdadeiro sempre esteve em casa, e quando eles foram ver, a Anaís, ela tinha trancado a porta de casa e o controle, ele tava dentro da Daisy. Ele chegou até a passar pelas mãos do Gumball e bateu aquele arrependimento. E assim ela conseguiu manipular a família inteira tirando eles de casa, pra não ter briga, assim ela conseguindo ver seu programa favorito. Que essa atitude da Anaís até deixou a Nicole orgulhosa pela estratégia, né? Só que ao mesmo tempo deixou a Nicole com medo. Vocês têm noção que ela botou medo até na Nicole? A Anaís foi muito maléfica nesse plano, na moral. E é então que vimos um lado da Anaís que nunca tínhamos visto antes. Que ela foi manipuladora e estrategista e fez isso com a própria família pra ver um programa de TV. Essa personagem dá pra ver que ela pode ser assustadora quando ela quer. E também ela mostrou ser muito inteligente pra idade dela, tá ligado? Ela não é uma garota ruim, na verdade, ela é muito legal. Mas a Anaís, ela pode ser assustadora quando ela quer, tá ligado? E hoje eu falei de alguns momentos que apesar que mostram que a Anaís é uma personagem muito fofa, mesmo assim, ela ainda consegue ser bem assustadora, ao ponto que deixa até Nicole com medo. E uma coisa que eu aprendi é nunca deixar essa coelha com raiva. Mas se tem mais momentos da Anaís que vocês querem que eu fale sobre, deixem nos comentários que com certeza eu faço no futuro, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.